Sabe qual o problema dessas doenças de Bolsonaro? A rejeição que ele está tendo. Vocês veem que nas manifestações ele diz assim: eu não passo faixa para ladrão, né? Mas quando foi na frente de Xandão, ele disse o quê? Eu não passei a faixa para não levar uma vaia, porque ele sabia que ia ser vaiado. Isso aí vai pra mente. E vocês viram as últimas viagens dele? Quase ninguém no aeroporto, só vai para o aeroporto as pessoas ligadas aos políticos, os influenciadores que já estão acompanhando ele. Até isso eles estão fazendo, colocando influenciadores para acompanhar ele, para a decepção não ser maior. Tem mais segurança do que apoiadores, a verdade é essa. E eles também não quiseram mostrar a motociata que teve aqui no Rio Grande do Norte. Mas eu mostro. Até porque eu não quero rir sozinha, né? Veja aí as motocicletas do Príncipe das Trevas antes e depois. Olha o tamanho da motocicleta. Olha o tamanho da motocicleta. Nero, what else you leave for me? Hey, Daddy, what the fuck leave for me? Toda a doença do Príncipe das Trevas está aí, na rejeição que ele está tendo, nas flopagens. Vai dizer assim: ah, mas foi no Rio Grande do Norte, foi no Nordeste. Em Goiás foi pior, muito pior. Acabou, gadaiada. Acabou. Beijinho no chifre. Cadê o Lula? Agora é a hora dele botar a boca no trombone e escancarar para a população a luta de classes, porque não tem outro nome, que está sendo travada entre o governo federal e o Congresso. E daí leia-se o centrão e a extrema-direita, que são os parlamentares que defendem o mesmo grupo, né? Que são muito bem recompensados pelo lobby da Faria Lima, do mercado, da elite econômica do nosso país. E do que eu estou falando? Ontem, Hugo Mota, de uma hora para outra, no movimento tido como traição, sim, porque os governistas o apoiaram na eleição para presidente da Câmara, decidiu de uma hora para outra, sem convocar colégio de líderes, sem falar com ninguém, pautar um projeto de decreto legislativo para derrubar o decreto que aumentava a alíquota do IOF. E onde é que está a queda de braço? Com essa medida, que é de competência exclusiva do Poder Executivo, o governo estava tentando evitar o contingenciamento de verbas para educação, para saúde, para políticas sociais, porque tem que cumprir o tal chamado do arcabouço fiscal. Tudo porque o governo Bolsonaro em 2022 deu cambão, deu um calote de 260 bi e que o governo atual teve que arcar. E segundo, porque depois do golpe, em 2017, o governo Temer aprovou uma emenda constitucional em que colocou lá regras de teto de gastos. Gastos para saúde, para educação, etc., que vocês conhecem muito bem, que ninguém respeitou, nem Temer, nem Bolsonaro, e tudo bem, e que foi substituído pelo chamado arcabouço fiscal, que é uma regra um pouco melhor. Afinal de contas, não dava para governar com teto de gastos, né, que era uma austeridade absurda, né, mas também tinha que colocar uma outra regra no lugar, porque afinal de contas, se colocasse uma coisa muito flexível, não iria passar no Congresso. E ai, se um governo de esquerda ousar desrespeitar essa regra fiscal. A imprensa faz um estardalhaço, a bolsa cai, o dólar sobe, e vocês sabem muito bem o desfecho. Então, a partir de hoje, quando vocês verem por aí videozinhos dos blogueiros do Congresso criticando, por exemplo, o corte de investimentos para o povo, lembrem-se que essa mesma galera, sem vergonha na cara, votou contra taxar bancos, fintechs, financeiras, casas de apostas, as bets, que são milionárias, votou contra acabar com o gasto tributário, que são os benefícios fiscais, que somam 800 bilhões, e também não podem nem ouvir falar em corte dos super salários do funcionalismo público. Ah, e para além disso tudo, não se trata assim também só de se venderem para o lobby, não, tá, gente? Muito tem a ver também com a questão das transparência das emendas parlamentares e com a obrigatoriedade do governo ter que pagar as emendas positivas. Que o Flávio Dino, e aí eles acham que, né, que é o governo executivo, que é o Lula que está pressionando o STF para fazer isso, está sim investigando a qualidade, né, e a honestidade com o gasto do dinheiro público. Que me parece, assim, ser bem razoável, né? Porque não é possível que algum cidadão sensato, né,
ou que pelo menos tem alguma retidão moral, vai ser a favor da corrupção. Eu vou te contar uma coisa e a tua obrigação é uma só, espalhar isso pra geral. Depois do deputado Glauber Braga, a bola da vez é a deputada Érica Hilton. A oposição está querendo cancelar a deputada. E cuidado, que você pode cair em fake news. Segundo o portal da Câmara dos Deputados, a deputada Érica Hilton gastou R$40 mil com seguranças em 2025. E tu tá aí estupefato com esse gasto. Amor, ela gastou dentro do limite legal para atividade parlamentar. Eles estão querendo transformar algo legítimo em escândalo e querem explicações. Pensa aqui comigo, vem cá. O Brasil é o país que mais pessoas trans no mundo. A deputada enfrenta ameaças todos os dias, simplesmente pelo fato de existir e de ocupar um cargo de poder. E eu falo uma coisa para você. Quem questiona a segurança da deputada Érica Hilton, no mínimo, é desonesto. Ou então compactua com a violência de gênero. Meu amor, preste atenção. Não se trata de privilégio. Se trata de sobrevivência. A pergunta que você deveria fazer não é por que ela gasta com segurança. É como ela consegue seguir em frente, apesar de tudo. Olha isso aqui. Itamaraty disse que não vai custear translado de corpo de Juliana Martins. Vocês vão custear sim. Estou caminhando agora aqui uma notificação para vocês e peço que os deputados federais e senadores façam o mesmo. Por muito menos, gente, olha isso aqui, ó. Fábio envia jatinho para buscar ex-primeira-dama condenada por corrupção. O governo mobilizou tudo para buscar essa condenada e trazer aqui para o Brasil. Quer dizer, usou até o avião da Fábio para ela buscar. Agora vocês não podem buscar a Juliana. Você é um verme, cara, que fica usando a morte das pessoas como palanque político. Você deveria tomar vergonha nessa sua cara imunda, seu desgraçado. O artigo 257 da Lei de Imigração proíbe, desde 1997, o custeio de translado de brasileiros mortos no exterior. Se você, que é senador da República, não conhece a Constituição, eu te mostro aqui, ó, seu canalha. A assistência consular não compreende o custeio de despesas com sepultamento e translado de corpos de nacionais que tenham falecidos do exterior, nem despesas com hospitalização, excetuados os itens médicos e o atendimento emergencial em situações de caráter humanitário. Você, cara, tá se aproveitando de uma morte pra fingir pras pessoas que tá trabalhando. Se eu fosse o presidente da República, sabe o que eu ia fazer com essa notificação que você encaminhou? Enfiar ela em seu... Porque se você realmente quisesse que o governo pudesse trazer de volta os corpos de brasileiros que morreram no exterior, você faria uma PEC para mudar essa lei e não uma notificaçãozinha de merda que não vai ter efeito nenhum. O que você quer é palanque, seu miserável. É usar um momento de dor e de comoção nacional só para parecer inútil. Juízes e desembargadores entram na queda de braço contra o presidente Lula para não baixarem os seus salários milionários de mais de R$500 milhão para 44 mil, que é o teto do salário nacional. Ninguém, nem o presidente da República poderia ganhar mais do que esse salário, mas há juízes ganhando até R$1 milhão por mês. Você sabia disso, cremosa? Esse é um vídeo para você compartilhar no grupelho da família evangélica, que coloca esse Congresso Nacional para continuar sustentando esta mamata com dinheiro do povo brasileiro, que tem que acordar de madrugada e trabalhar para sustentar as vagabundagens, os altíssimos salários, os penduricalhos, os auxílios da puta que me pariu, para que essa gente morra às custas do nosso trabalho. Imagens, produção, compartilhe muito esse vídeo. Olha, tem coisas que são vergonhosas. Eu tô aqui em Brasília, que tá tendo um movimento, um lobby de juízes, promotores, contra a PEC que o Lula mandou para cá, para colocar um limite aos super salários. Pela proposta do governo, ninguém, nem deputado, nem juiz, desembargador, pode ganhar mais do que R$44 mil, pessoal. E já é um salário alto. Veja, eu tô com a matéria aqui da Folha de São Paulo, de 2021, do jornalista Vinícius Sassini. Ele diz o seguinte: 449 magistrados receberam pagamentos superiores a R$200 mil por mês. Tem um caso aqui de uma juíza do TRF4 que registra uma remuneração bruta de 482 mil.
São pagamentos retroativos, licenças prêmios, é todo tipo de privilégio, gente. Olha, não é sério. O que essa elite brasileira, esse mercado quer, você sabe que o mercado reagiu porque o Lula fez uma proposta de isentar as pessoas até R$5 mil. Como é que ia compensar? Taxando 0,1% mais rico da população. 150 mil pessoas que ia pagar 10%. Então veja, essa é a nossa luta aqui. Agora a gente não pode deixar que mobilizações como essas desidratem o plano. A cabeça deles eu sei como é que é, dessa elite. É tudo em cima de cortar nos mais pobres. Por isso que o Lula fez um pacote equilibrado, colocando limite aos supersalários, taxando militares, diminuindo os benefícios tributários das grandes empresas e, principalmente, taxando os mais ricos para poder isentar para as pessoas que recebem. E nessa continha aí, não está nem o auxílio alimentação milionário que essa gente ganha para ficar luxando por todo o Brasil, enquanto senta em cima dos processos que levam até a vida inteira para serem julgados. Quando a pessoa está morrendo ou já morreu, é que esse processo é concluído. Agora, Cláudia, ninguém suporta mais isso. O povo brasileiro não tem mais condições de tolerar esse tipo de coisa. Nós é quem temos que ir para cima, porque Lula sozinho não vai conseguir vencer os mega milionários, juízes, desembargadores e tanta gente mamando, não nas tetas do governo, mas nas nossas tetinhas, porque somos nós quem trabalhamos o ano inteiro para continuarmos bancando privilégios de milionário. Não toleraremos. Babei. Galera, e o presidente Lula está sendo cancelado por meia dúzia de bolsonaristas que não sabe nem respeitar a tristeza alheia. Nos últimos dias, os bolsonaristas estão tentando circular mensagens aí, tentando atribuir a responsabilidade ao presidente Lula da fatalidade que aconteceu com a Juliana Marins, que escorregou num vulcão da Indonésia e infelizmente não sobreviveu. Essa meia dúzia de bolsonarista que adora perturbar e encher a paciência só esquece de citar algumas coisas. O primeiro é de que o próprio pai da Juliana agradeceu ao governo brasileiro pelas tentativas de tentar remover a menina de lá antes que fosse tarde demais, coisa que não aconteceu por incompetência do governo local de lá. O pai dela comentou numa publicação do presidente Lula o seguinte: meu nome é Manuel Marins Filho, agradeço ao senhor e ao Ministério das Relações Exteriores, além da embaixada na Indonésia pelos esforços. Estou a caminho daquele país e espero voltar com a minha filha viva. Outro ponto que os bolsonaristas estão tentando atrelar é que o governo deveria mandar um avião da Força Aérea Brasileira para pousar lá no vulcão e resgatar a menina. Explica pra mim como que um avião pousa aqui. Alguém consegue explicar? Não precisa, acho que, ter muito conhecimento em aviação para saber que não dá, né? Se tivesse acontecido no Brasil essa fatalidade, com certeza os bombeiros já teriam feito o resgate e, assim, há bastante tempo. As coisas aqui funcionam de uma maneira eficiente quando se trata de cuidar das pessoas. Agora, por uma incompetência do governo da Indonésia, que nada tem a ver com as autoridades brasileiras que fizeram o que era necessário e possível fazer para tentar com que esse resgate fosse agilizado da maneira mais rápida possível. E outra, respeitar esse momento de tristeza da família, dos amigos, deveria até acima de tentar ficar fazendo politicagem imunda em cima da tristeza alheia com coisas que os bolsonaristas sabem que é mentira. Daí eu já peço para você compartilhar esse vídeo pra gente mostrar para as pessoas a verdade, até porque, apesar de parecer óbvio, muita gente tá precisando ouvir isso na cara. Tá difícil. Também não esquece de deixar aqui o seu consolo para a família, sua mensagem positiva, sua percepção sobre o caso e me segue para acompanhar mais conteúdo que nem esse aqui. Parabéns, Congresso Nacional, deputados e senadores, vossas excelências estão de parabéns. Essa demonstração que vossas excelências acabaram de dar ao país, ao povo brasileiro, é uma demonstração pura e cristalina de que vossas excelências estão se lixando para o povo brasileiro, estão se lixando para o sentimento do povo brasileiro, para aquilo que o povo brasileiro espera do seu Congresso Nacional, da sua Câmara de Deputados e do seu Senado Federal. É de uma irresponsabilidade derrubar os decretos do presidente Lula com as contas do país. É de uma irresponsabilidade aumentar o número de deputados na Câmara de Deputados, aumentando o custo para a população brasileira de um Congresso, de uma Câmara dos Deputados, que já é uma das mais caras do mundo, gastando um monte de dinheiro, uma fortuna, com um monte de inúteis, porque ali tem um ou dois que trabalham, o resto
só se diverte às custas do povo e dissemina mentiras, dissemina fake news. É uma vergonha essa demonstração que vocês deram hoje para o nosso país, e eu espero que ano que vem, quando vossas excelências colocarem os nomes de vossas excelências nas urnas, o povo lembre de vossas excelências e saiba que vocês jamais vão lá para dentro para votar as coisas a favor do povo, conectados com o sentimento do povo. Vocês são uma vergonha para o nosso país. É isso aí. Você não precisa gostar do Lula para concordar que o Congresso brasileiro está fazendo nesse exato momento contra a população brasileira, com o pretexto de que está derrotando o presidente Lula, é inaceitável e que, por incrível que pareça, a população está aceitando de boca fechada, sem se manifestar nas ruas contra o Congresso aumentar mais 18 cadeiras, cara. Pensa comigo aqui, ó. A gente já acha a quantidade de deputados muito grande, né? Que, por sinal, o nosso Congresso brasileiro é um dos mais caros do planeta. E pensa aí, ó. A partir de 2027, a gente vai passar a sustentar mais 18 deputados que serão eleitos, que talvez eu vou eleger, ou você vai eleger, né? Com mais centenas de assessores para a gente sustentar e familiares desses deputados. E tudo isso ao mesmo tempo em que fazem discursos de que o governo tem que cortar gastos. Se eles estão aumentando gastos, como é que eles querem que o governo corte gastos? Esses gastos têm que ser cortados em assistências para o pobre. Tem que cortar gastos no BPC, no Bolsa Família, na saúde e na educação. E não querem sequer deixar que os ricos nos ajudem a pagar essa conta. Deputados milionários, donos de empresa, com investimentos no exterior, que não querem ajudar a pagar a conta, pagando um pouquinho só de impostos sobre o lucro que eles recebem de lá, legislaram em prol de si mesmo, derrubando o decreto do IOF do presidente Lula, ao mesmo tempo em que aprovam leis beneficiando empresas amigas e impondo tarifa vermelha para a população por pelo menos 50 anos, e a população está aceitando calada. O Congresso está dando sinais claros aí de que a intenção não é cortar gastos, a intenção é derrubar o governo Lula, travar uma guerra ali desnecessária, porque eles não querem nem tratar do assunto. O Haddad leva lá as propostas, eles não aceitam. O Haddad diz, então, cadê a proposta do Congresso? Vamos conversar junto, vamos tomar uma decisão junta para cortar os gastos. Eles não querem. Eles querem derrubar o governo, fazendo com que o governo entre com uma ação na justiça, como já está fazendo aí. O governo Lula vai entrar no STF para tentar reverter ali a derrubada do IOF, e isso vai travar uma batalha na justiça, vai ficar os três poderes brigando entre si. Esse golpe de agora contra a população está enveredando caminhos parecidos com o de 2016. Começaram derrubando decretos da presidenta Dilma. Conseguiram colocar a população contra a presidenta Dilma. Deram um golpe na presidenta Dilma. E o que foi que a população ganhou com isso? Ganhou uma reforma trabalhista que prometeu gerar empregos, mas que não gerou emprego algum. Aliás, aumentou o desemprego e só veio diminuir depois que o presidente Lula assumiu novamente. Se esse Congresso conseguir derrubar o presidente Lula, eu tenho até medo do que virá pela frente, porque sempre o pobre é que vai pagar a conta.